Ok. Muito bem, você está no podcast Triunfantes. Nós temos hoje mais um episódio e convidamos você já nesse início, ajuda a gente. Aperta aqui embaixo o botãozinho do curtir, do compartilhar, comente, participe com a gente desse projeto Triunfantes, o podcast que quer trazer para você, queremos levar para você uma boa informação, uma boa conversa com pessoas que ajudam o nosso estado a movimentar, que são referência naquilo que fazem. E hoje não é diferente, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Adalto de Bandeirantes. E Adalto, primeiro, é um prazer receber você aqui, muito bom a gente ter não só a sua presença, mas trazer essa bagagem de tantos anos que você já está atuando como empresário e agora essa experiência, né, da Câmara de Vereadores e Legislativo Municipal da maior cidade, da maior região, né, como cidade do país, né, Porto Velho é gigante, e nós temos um distrito dentro dessa cidade gigante, que é o distrito de União Bandeirantes. Então é um prazer receber você aqui nessa manhã e obrigado por você ter saído de lá, né, ter vindo aqui para estar com a gente, com esse público, hoje que é véspera de Natal, né, dia 24 de dezembro. Satisfação é minha, Luiz, e primeiramente quero parabenizar pelo trabalho sério que vocês vêm fazendo, esse podcast. Já assisti os outros retroativos aí, sou parceiro aí e, cara, muito bom, vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês. E dizer que, cara, eu sou uma pessoa simples, né? Moro no interior e estamos aí nessa lida, né? Como se diz a simplicidade. Comecei a trabalhar desde muito cedo, né? E tudo que eu tenho foi com muito trabalho, graças a Deus. Primeiramente Deus na vida da gente, né? A gente tem feito tudo correto e as coisas têm acontecido, né? E agora estou aí, né, nesse projeto político, eu estou dando uma parcela de contribuição ao poder público, representando a minha comunidade onde eu moro, sou morador do distrito de União Bandeirantes, né? E é isso aí, vamos... Muito bem, antes da gente falar especificamente de União Bandeirantes e de todo esse contexto que existe lá, eu queria, já nesse início com você também, falar um pouquinho sobre você, eu sei que você é casado, estive lá na sua casa em União Bandeirantes, conheci sua família, abençoada por Deus. Como é que funciona a família, esse microcosmos, né? Esse negócio está pertinho da gente ali, sua esposa, filha, só tem uma filha, tem mãe, tio, parente lá. Eu conheci o seu irmão, né, que trabalha lá. A família hoje, Luiz, é a base de tudo, né? O nosso alicerce hoje é a família. Eu, graças a Deus, tenho uma família muito bonita, sou bem realizado familiarmente. Eu tenho mãe ainda, né? O meu pai já faleceu. Uhum. Eu tenho um irmão que faleceu. Eu tenho uma irmã que é professora, mora ali na mesma cidade que eu. Tenho o meu irmão, que é o mais velho, mora ali comigo, trabalha junto na minha empresa, me ajuda lá bastante. Sou muito grato a ele. E tenho um irmão que é produtor rural. Olha aí. Mora lá em Mirante da Serra, na mesma cidade da minha mãe, no projeto Jaruaru. E eu tenho uma irmã que é doutora, mora em Esteio, no Rio Grande do Sul, né? Ela tem várias formações aí na área das estéticas, tem um currículo muito bonito, é a doutora da família que estudou, que deu orgulho, né? E a minha esposa Giovana, a gente está junto aí já há um bom tempo, e desde a época de namorado, depois a gente casou. Ela tem uma filha do primeiro casamento dela, e quando eu casei com ela, essa menina tinha, que é a filha, considero ela muito, a Jeane, com 6 anos ela estava. Hoje ela tem 25 anos, ela é casada, muito bem casada, tem duas filhas, né? Então você já é avô. Já sou avô. Eu tenho uma filha com a Giovana, ela tem 14 anos, completou agora semana passada, a Larissa, né? Que legal. E assim, cara, sou muito bem realizado, a minha esposa me respeita muito, eu respeito ela.
E a gente é feliz no casamento, né? E sou um cristão, graças a Deus. Deus e sobre primeiramente. sogra? Você falou da parte boa da família, mas e a sogra? Eu Onde tenho é que duas mora? sogras. Eu tenho duas sogras. Eita, nós, Já hein? pensou? Tem a Giovana, tem a dona Gorete, que criou a Giovana, né? Que foi a primeira sogra dela, que é uma mãezona. E a outra minha sogra, ela mora em Primavera do Leste. Mora em Primavera do Leste. O sogro morava aqui comigo há um tempo atrás, veio a falecer, faleceu aqui em casa aqui. A gente ficou um bom tempo, ele adquiriu uma doença e passou um período ali, a gente cuidou dele, ele veio a falecer. Mas, cara, é tudo de bom, é a família, né? As que estão próximas aqui, a minha mãe fica ali no interior do estado, Mirante da Serra, mora lá até hoje. Minha mãe já tem 73 anos de idade, né? Quando a gente começa, né, Sérgio? Quando a gente começa a falar com entrevistados, uma das primeiras coisas que a gente costuma entender é a base de tudo é a família, né? E a gente valoriza muito, todos nós estamos aqui, somos pessoas casadas, né? Pessoas que têm, que não são as melhores pessoas do mundo, né? Eu costumo dizer que Deus é que é bom com a gente, né? É verdade. Apesar das nossas incapacidades, dos nossos problemas, Deus ajuda a gente a construir uma família, porque é uma construção todo dia, né, Sérgio? Positivo. Quero agradecer o aceite do convite ao nosso parceiro, né? Colaborador, parceiro, acreditou nesse projeto. Foi um dos primeiros, juntamente com o escritório Loura Júnior, Ferreira Neto, Dr. Joacir, Dr. Manuel Veríssimo, que são amigos pessoais. Mas o Adalto é assim, dentro do crer em projetos. Aí eu falei assim, é por isso que ele está apostando na gente, porque o Adalto, todo mês ele tem um novo projeto. Ontem eu estava lá em União Bandeirantes com um novo projeto junto com a esposa dele, já implementando. É um homem que não para, ele tem projetos para o ano que vem, já está planilhado, acho que até 2158, porque o cara realmente ele é dentro das diretrizes, moving, né, em movimento. E a Fernanda, qual é a pergunta que você faria para um homem como o Adalto, nosso vereador Adalto? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Adalto, que é referente à trajetória dele. Para ele falar um pouco sobre a trajetória dele até onde ele está hoje. Muito bem, então a gente falou da família que é a base e a origem de tudo, e aí tem a trajetória. Como é que foi, Adalto, para chegar até aqui? Minha trajetória começou muito cedo. Eu sou, que nem eu já disse, né, a minha mãe Maria mora em Mirante, meu pai Jair é falecido. Eu sou paranaense, sou de Toledo, no Paraná, sou natural de Toledo, no Paraná, mas eu vim criança para Mirante da Serra, né? A gente veio para o estado, aquela época, em 86, fui criada ali a minha infância em Mirante da Serra, uma cidadezinha do interior. E desde muito cedo comecei a trabalhar. A gente estudava e naquela época eu já vendia picolé pelas ruas, vendia tomate na feira, ajudava um vizinho lá, o Wilson. Um abraço aí pro Wilson, vou pedir para ele assistir esse vídeo, que a nossa história começou junto. Que legal. O Wilson hoje é um cara, mora em São Paulo, trabalha na Embrapa, um cara muito bem estudado, muito bem realizado. A gente morou vizinho, tem um carinho muito grande pelas amizades daquela infância. E um certo dia um empresário tirou eu da venda de picolé e colocou eu para trabalhar na sua empresa. O meu irmão já trabalhava nessa empresa, numa cidade vizinha por nome de Tarilândia, que é um distrito de Jaru. Sim, e eu trabalhava meio período e estudava meio período, né? Naquela época, eu comecei a trabalhar, ainda era menor. Aos 16 anos, a minha carteira já foi registrada. Então, assim, desde muito cedo tive muito trabalho. Eu trabalhei por 17 anos nesse grupo, né? Quero aqui também cumprimentar o empresário que me deu essa força, é o José Carlos Pereira de Andrade, popular Neno, Miranda da Serra. Hoje ele é prefeito da cidade de Miranda da Serra, tem um carinho muito grande por ele, pela família dele, pela Vânia, né? A todos aqueles colegas ali, quando eu falo eu me emociono, porque foi uma história, né? Foram 17 anos. Então, assim, o Neno é uma pessoa que me deu oportunidade. Eu trabalhei sério na empresa
e ele foi graduando. Eu passei por todos os setores. Eu limpava a cebola, eu limpava o chão, eu fui para a seção, eu fazia reposição, eu fui para o depósito, eu fazia entrega na casa de cada um, de moto, de bicicleta. Na época, eu sou daquela época que andava com aquelas cargueiras, lembra? Sério? Eu ainda fiz entrega naquelas cargueiras. Eu era magrinho, eu não deveria pesar 40 quilos naquela época. Você falou que você era magrinho, eu olhei assim, eu falei, então devia ser muito magro. Você não é gordo hoje em dia, ué? Cara... Só um minutinho aí, Adalto. Eu falo porque a minha mãe tinha lá, meus pais tiveram um mini mercado lá em Ji-Paraná, né, no bairro 2 de Abril, e quando adquiriu o mercado, veio junto os freezes e essa bicicleta cargueiro, que ela pesa mais ou menos uns 40 quilos. Tu ia empurrando com a mão, porque pedalar aquilo eu tentava e não conseguia. Cara, aquela bicicleta você tinha que colocar uma caixa de óleo na frente. Antigamente as caixas de óleo ela é de lata, né? A gente colocava um açúcar atrás, porque se colocasse só na frente ela empinava. Então era assim... mas assim, eu sou daquela época, então assim, hoje tem muitas pessoas que lembram, né? O Adalto já fez entrega aqui na minha casa. Então assim, depois a gente foi crescendo, a empresa foi crescendo, a gente passou a fazer entrega de caminhão. Eu ia nos sítios, fazia as entregas, nós saía nas linhas, casa por casa, assim, aqueles pessoal que era cliente da gente fazendo entrega lá na linha 80, na 74, no assentamento Palmares ali, naquela região da 48, da 44, da 32. Cara, eu conheço casa por casa, linha por linha. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Sem dúvida. Fui encarregado dessa empresa, depois o meu patrão me deu a oportunidade, eu fui gerente desse grupo quase 9 anos, né? É uma empresa que tinha 4 supermercados, material de construção. Hoje, quando eu saí de lá, a gente tinha 2 postos de combustível já instalados, a região de Ouro Preto, Mirante da Serra, os comércios já modernizados, tudo bonito, tudo organizado, né? E assim, meu patrão tem hoje 4 a 5 fazendas. Então assim, cara, quando ele não tava, era eu que respondia. Ele viajava, ia para fora, tirar férias, ia para os Estados Unidos. Eu era o cara que tinha procuração, assinava o cheque, pagava, contratava, demitia, era eu. Então, assim, toda aquela rede de supermercado, todo o financeiro passava por mim. A gente mexia com compra e venda de gado, era eu que assinava aqueles cheques, fazia aqueles acertos, pagava o pessoal. Então, assim, eu tive um momento de mexer com muita gente, muitas pessoas. Então, eu toda a vida fui do comércio e assim, bancos, né? A gente ia no banco, depositar cheque, pegar cheque devolvido, cobrar o cara que não pagava... E tudo isso. E eu imagino tudo isso. Na época que você saiu nessa fase, né, que você saiu da empresa, para ele deve ter sido um negócio muito difícil. Sim, quando finalizou o ciclo ali, a trancos e barrancos, consegui fazer uma faculdade, cara, porque a gente trabalhava muito. Hoje o cara do comércio que quer alguma coisa na vida, ele tem que trabalhar muito. Nós trabalhava, um cargo de confiança, era 12 horas por dia, 10, 16. A gente fazia compra à noite, às vezes, quando ele viajava, sobrava pra gente fazer compra. Era uma mesa redonda do tamanho dessa aqui, era 16, 17 representantes comercial. Essas empresas aí, Coimbra, Nova Era, essas empresas grandes que participavam da mesa redonda, esse pessoal me conhece, né, sabe? E assim, eu sou bem conhecido a nível de estado devido a essa empresa, né, desse grupo, de Guajará-Mirim a Vilhena. Hoje eu conheço pessoas. Mas aí você está falando desse período lá em Tarilândia, aí cresce, aí você toma uma posição de protagonismo, e aí de repente como é que disso lá, você foi parar lá em Nova Brasilândia? União Bandeirantes. União Bandeirantes, então tá, vamos por parte. Cara, quando aconteceu, tava com quase 9 anos que a gente... Que eu era gerente desse grupo, já estava fechando o ciclo de 17 anos nessa empresa. Em 2009, eu tinha minhas economias, né? A gente sempre... Eu trabalhava, tinha o meu salário, eu morava com a minha mãe e eu tinha minhas economias. Eu ganhava bem naquela época, não era mal. E sempre eu guardava um dinheirinho. Fiz uma poupança e daí, assim, no interior, a gente compra boi.
né? E Sim. eu fui comprando gado e tal. Quando foi um dia, a minha irmã mudou aqui para a União Bandeirantes, mais o meu cunhado. E aqui, aquela época, era uma época que estava crescendo, um lugar que estava desenvolvendo, o pessoal estava desbravando. E pastagem aqui, arrendamento de pasto, era bem barato em União Bandeirantes. E lá, para nós, já era um pouco caro. Aí um dia, final de ano, inclusive, no final de ano, ele esteve lá passeando em 2008. Falou, ó, lá em União Bandeirantes, tem os pastos, lá são bem baratos, os arrendamentos. Falei, cara, se eu mandar um dinheiro para você, você não compra lá gado e dá de parceria para mim, cuida para mim, não? Porque aqui tá caro, tá absurdo e tal, eu tô com dinheiro parado aí. Aí ele, não, compro sim. Quando foi no ano de 2009, ele, já no ano seguinte, que era 2009, ele comprou um gado e deu de parceria para mim lá. E a gente foi adquirindo esse gado. No ano de 2010, o gado já estava grande, já estava garrote já. Aí o empresário lá da cidade tinha um postinho de combustível e estava muito chateado com o segmento, porque ele era um fazendeiro e não tinha condições de tocar o posto, o filho dele ali acho que não estava sabendo lidar com a situação e queria vender. Passou uns aborrecimentos, muito burocrático para documentar, não conseguia documentar, porque era lá no União Bandeirante, não conseguia documento, e passando problema com essa parte burocrática de documentos. Sim. O meu cunhado me liga. Cara, você não quer adquirir um posto aqui em Bandeirante? Porque você é um cara que tem experiência e talvez serve para você. Falei, eu vou ir dar uma olhada. Fui lá, cheguei lá, cara, eu tenho a foto, eu vou mostrar para vocês. 2 bombinhas, depois você posta aí no podcast, não, tá? Vai colocar para o pessoal ver. Cara, 2 bombinhas, no meio do nada, assim, aquele trem que eu falar para você. O que eu tô fazendo aqui? Eu olhei, eu falei, cara, mas é muito feio. Vamos fazer uma reflexão aqui. Muito... Pode mandar aqui, manda agora no WhatsApp, que a gente já manda pro grupo aqui, muito já vai colocar cara. A foto. Você precisa saber, é desanimador a pessoa chegar e ver o impacto, mas quando você vê a procura, a demanda, e tem que ter coragem. Claro. Ali foi um momento como foi na época do pool dos garimpos no Baixo Madeira e nas casteritas aqui em Ariquemes. Eu lembro que os meus pais iam fazer vendas no garimpo de Ariquemes do Bom Futuro e levava galões de gasolina no carro. Era uma caravan que nós tínhamos, porque a gasolina lá era bomba muito... sobre 4 rodas. Isso, era muito caro a gasolina. Sim, sim. Então tinha uma Kombi, tinha o caminhão que ia e vendia os galões. Era por galão, você não abastecia no carro, você abastecia no galão. Então teve muita coragem o Adalto. Eu acredito que o Adalto... Eu vou mandar a foto, vou te mostrar o post agora, aí vocês vão ver enquanto vocês vão falando sobre o post. Fala aí, Adalto. Pois é, e o Adalto está falando sobre essa questão de chegar lá, comprar um posto. O posto isso é 2009? Tá, aí no ano de 2009 eu comprei o gado. O gado? Eu tinha gado de parceria lá. Mas nunca tinha ido lá? Não, nunca tinha ido lá. Aí em 2010 eu fui lá. Eu confiava muito no meu cunhado, Romário, a Zorina, né? É casado com a minha irmã e tal, o pessoal na época. E daí em 2010 eu fui lá olhar o posto. Aí cheguei lá, cara, aquelas 2 bombinhas, quando acabava a energia era tocado na manivela, entendeu? E no meio do nada. E esse posto ele foi construído no ano de 2001. E a gente adquiriu ele 10 anos depois, 9 anos depois de 2010. Só que em 2010 ele já tinha uma cobertinha de madeira e tal. E nessa ocasião, eu olhei, aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado. Eu já estava fazendo faculdade, eu falei, cara, é a hora de fazer o estudo socioeconômico aqui. Tem que ver como é que é. Aí eu dei uma volta assim, fui no lugar mais movimentado na cidade. Lá tinha um empresário lá, o Cafuringa, o dono do hotel. Cafuringa. Eu falei, Cafuringa, o que você me fala do Bandeirante, cara? Aí ele falou, cara, o Bandeirante vai ficar melhor do que Buritis. Eu falei, cara, sério? Ele falou, sério. Eu falei, por quê? Ele falou assim, quando eu cheguei em Buritis, era igual o Bandeirante. E os madeireiros chegou e estourou. Ele falou assim, só que no meu hotel...
tem 6 donos de serrarias, já estão trazendo as serrarias para cá. A partir daqui 6 meses, tem 6 serrarias funcionando aqui. Aí eu falei, cara, vai dar bom esse lugar aqui. Porque 6 serrarias já consomem muita coisa. Dei uma volta na cidade, conversei mais com as 3, 4 pessoas, perguntei o que achava. Tinha amigos meus que já tinham mudado de Mirante para lá. E aí, tá gostando aqui? Cara, tô gostando demais e tal, aqui é bom, vem para cá também. Aí eu falei, tá, vamos ver, quem sabe, só Deus pra... A foto tá pronta já, se quiser, pode mandar. Aí, pode... Olha aí. Isso aí. Isso aí nem... Podemos chamar isso de posto de gasolina? Antigamente. Nem naqueles filmes do Velho Oeste, eu acho que a gente... Isso aí é União Bandeirante. Essa foto é de quando Conquista do Oeste, quando ele foi construído. Isso aí é do finado Camarão, a gente... Né, finado Camarão era uma pessoa. Era uma pessoa. Entendi. Então, assim, aí foi o começo de tudo. Aí, olhei o posto... E daí eu falei, mas e esse dinheiro? Ele falou assim, não, ele pega 100 boi no posto. Eu tinha 100 boi, eu falei, então, tá feito o negócio, mas fazer o seguinte, fazer uma proposta para você. Eu vou dar os 100 boi no posto, você cuida aqui desse posto e a gente fica sócio. Você entra aí com o que você puder. Na época ele tinha um recurso também, ajudou a entrar com a parte do recurso financeiro. E eu vou trabalhar lá na empresa, eu vou continuar com o meu emprego lá. Se isso aí der certo, bem. Se der errado, foi uma loteria. Né? Que Deus abençoe nós. E voltei. Resumindo, assim, por partes, em 2014, eu tive que mudar para a União Bandeirantes. 2014. Nós pegou o posto em 2010, vendendo 30 mil litros de combustível. Quando foi no ano de 2011, abriu realmente aquela serraria que o senhor Cafuringa tinha me falado. Abriu, não foi 6, foi 10. Nossa, Deus. Eu passei a vender 200, 230, 240 mil litros de combustível naquelas duas bombinhas ali. Eu não sabia onde pôr dinheiro. Nossa, Deus. E naquela ocasião, no ano de 2009, a gente já construiu um posto novo, moderno, que a gente tem hoje lá. O Sérgio foi lá, conhece a minha estrutura. Eu acho que foi aquele que eu fui também, né? Você conhece lá. Foi então, muito assim, bom. em 2011, em 2012 ele ficou pronto. Em 2012 ele ficou pronto. E eu lá, trabalhando com um empresário lá, com o Neno, lá em Mirante, quietinho. Não comentava que eu tinha essa empresa lá de boa, tudo certinho. Já muitas pessoas sabiam, o Neno sabia, a minha família sabia, mas não sabia a proporção que estava se ganhando aquilo. Em 2014 eu tive que mudar para a União Bandeirante. A gente cresceu bastante. A gente, naquela ocasião, o posto estava vendendo muito bem e eu tive que vir ajudar ele, porque o movimento estava espetacular em 2014. E daí foi aonde eu me despedi do Neno, né, lá de Mirante, do Supermercado Andrade, né, de todo o meu grupo. O Neno não queria que eu viesse, me fez uma proposta para comprar metade do supermercado dele. Se eu não tivesse condições de comprar metade, ele me vendia 10%, 20%, 30%. Eu cheguei a fazer uma proposta para ele. Na época eu ainda tinha 180 bois ali no Bandeirante, eu ofereci para ele os 180 bois. Num supermercado do nome de Simoura, que ele tinha a parte, ele lembra disso. A gente ficou com o negócio feito por uma semana. Depois, na hora que a gente foi fechar mesmo os papel, aí tinha a questão da venda a prazo, que eu não queria e tal, aí a gente não deu o negócio. E daí eu acabei vindo para a União Bandeirantes. Agradeci ele por aquele período, por aquele tempo. Ele também me agradeceu. Quem te deu por aquela parcela portas, de contribuição. abriu as portas e investiu em você. E aí, assim, quando eu saí de União Bandeirantes, de Mirante para União Bandeirantes, foi assim uma mudança muito radical para mim, né? Até você se adaptar no local. Cara, em 2014, quando eu cheguei lá, eu fui construir minha casa. Alagou esse Porto Velho, cara. Ali no Jaci, alagava, você tinha que passar com o carro em cima da prancha, a caminhonete passava com água quase afundando. Nós tínhamos recém comprado um caminhão novo, cara. Um caminhão novinho. Cara, o caminhão afundou dentro daquela água. Nós achamos que nós ia perder aquele caminhão dentro daquele rio Jaci, cara.
Nossa, mas, eu falei, meu Deus, o que eu vim caçar nesse lugar? Mestre Luiz Fernando, né? Agora É a história, tá? vamos mostrar aquele posto lindo, né? Que começou pelo desbravador, com as 2 bombinhas, e agora como está? É aquilo A que conveniência aí Aí é a conveniência que o posto tem. Rapaz, eu não cheguei a entrar na conveniência. Tem conveniência. tem Hoje lá. ele está com a bandeira Ipiranga, tem uma parceria legal aí com a rede. Muito legal. bom. Excelente. É cidade do interior, assim, uns postinhos pequenos, né? Mas assim, eu sou muito bem realizado, né, no empresariado hoje. E eu tenho outro segmento. Mas deixa eu te interromper, Adalto, porque assim, você tem uma oportunidade de sair da venda na cargueiro, na bicicleta, para entrar numa empresa, aí você vai ascendendo dentro dessa empresa, você vai melhorando, vai sendo... Só que nesse processo você deve ter feito muito curso, né? Imagino que foi nessa época que você fez a faculdade? Em 2012 eu me formei. Sou bacharel em administração, fiz uma faculdade na Universidade Luterana do Brasil, em Ji-Paraná. São a 120 quilômetros de Miranda da Serra. Era sempre presencial, a gente ia para Ji-Paraná de ônibus, de carro, com os colegas, entrava num carro. Nós éramos num grupo de 12 em Miranda da Serra. Tinha o Jacó, o Osias, um abraço para vocês. Vou pedir para você assistir o vídeo. A Iane do escritório de contabilidade, né? Cara, bastante nomes agora que eu nem me lembro. É porque o pessoal que está assistindo, Adalto, eles não fazem ideia como é que é isso. Não, tem muito trabalho. Eu tenho curso feito, o meu currículo é muito bom. Eu tenho um curso feito em Cuiabá, na ASMAT, né, na Associação de Cuiabá, pelo seu Sebastião, pelo Ivair Ribeiro. E no ano de 2010 eu fiz esse curso. Na época, meu patrão pagou R$10 mil nesse curso para a gente fazer. Eu fiquei uma semana. Eu tenho curso de gerência de supermercado feito lá, né, na época, em Cuiabá. Então, assim, a gente tem a prática, né? Então, de supermercado eu sei tudo. Hoje, se eu perder tudo que eu tenho, sair da política, eu vou num Irmãos Gonçalves desse aí, numa rede dessa aí, eu não tenho dificuldade. O meu currículo, eu sei fazer tudo. De arrumar sessão, de fazer entrega, de conferir mercadoria, de mexer no sistema. Cara, eu sei tudo de supermercado. E lá em União Bandeirantes não cabe o mercado? Cabe, mas assim, lá já tem, né? Lá já tem uns bons supermercados. E assim, o que eu quis pra minha... o mercado é uma prisão, né? Você tem que estar atento ali muito, você tem que ficar dentro dele. É o tempo todo comprando, olhando, cuidando, vence muita mercadoria. Hoje melhorou muito. Tem sistema, né? Fazer o giro do estoque, né? Organizar as coisas. Mas assim, o bom mesmo é você ficar dentro do supermercado. Hoje você ganha muito dinheiro do supermercado na compra. A compra é o segredo de tudo hoje. Então, hoje essas empresas mesmo, que o meu ex-patrão tem lá, o sucesso dela, eu dou os parabéns para ele, que ele é um bom comprador. Vender é detalhe. Né? A mercadoria, se você tiver o produto na prateleira, o cara vai vir e vai levar. Tem consumidor para tudo. Tem gente que compra tudo. A Fernanda ela ia falar também agora, e eu só lembrando que essas histórias que a gente está ouvindo, como a do Adalto, como nós ouvimos do Tito, né? Nós estamos falando de pessoas do nosso estado que não são os azarões que deram certo do nada, né? São pessoas que têm história de muito trabalho e dentro dos seus nichos se prepararam, estudaram. Quando você chega lá em União Bandeirantes, como você falou agora há pouco, Adalto, você já chega com a experiência, então assim, muito mais cascudo, né, para enfrentar o desafio que foi lá no início. E também chega com essa parte educacional, que é uma das coisas que a gente sempre vai falar aqui, né? A importância do estudo. Mas eu quero ser piloto, eu gosto de brincar de drone, faça um curso. Né? Hoje tem isso. Eu gosto de fazer edição de vídeo, faça um curso.
tem tantos cursos, não é uma faculdade necessariamente. Tem coisas que é uma faculdade formal, mas tem muita profissão que os cursos, né, as especializações, as certificações, às vezes elas valem mais do que qualquer outra coisa. Diga lá, Fernanda. Eu quero fazer outra pergunta. É Manda porque ele aí. comentou que ele tem um currículo bem extenso, bastante experiência, e eu queria saber o que ele considera essencial para ser um bom líder. Um bom líder. É isso aí. Cara, eu vou falar... Levar porrada, né? Primeira. Nossa, eu vou falar uma coisa pra você. Tem que ser bom de psicológico. Isso aí, às vezes, é um dom de Deus, né? O cara hoje ele tem que ser bem educado, tranquilo, né? Se ele for muito estourado, a personalidade tem que ser uma personalidade assim bem tranquila, igual a minha, né? Que daí ele consegue levar. Lidar com pessoas, tem pessoas de vários tipos de personalidade. Sim. Né? Então, na empresa que eu trabalhava, profissão, por exemplo, padeiro, confeiteiro, a gente tinha padaria no supermercado, a gente tinha açougue no supermercado, e profissão de açougueiro e padeiro, cara, é difícil, não é fácil, né? Então eu vejo hoje que a personalidade da pessoa, tinha vez que eu tinha açougueiro lá, que tinha vez que eu tinha que ir na casa dele acordar ele enchia a cara de cachaça no dia, no outro dia o cara não vinha trabalhar, eu ia lá na casa dele. Ô, meu amigo, ajuda eu aí, cara, pelo amor de Deus, os clientes estão esperando. Eu tô na ressaca e tal, vou passar na farmácia ali, vou te comprar uns remédios, toma um banho aí, vai, começa pelo menos no horário de almoço do menino, ele tem que almoçar, ele tá sozinho. Tinha vez que o meu patrão, ele ia pro açougue para não ter essas falhas. Mas eu ia lá, conversava e tal, aquele jeitinho, o cara, não, Adalto, eu vou. Aí o cara ia. Se eu chegasse lá brigando com ele, né? Pô, você não foi trabalhar, caramba, e tal. Aí que você acha que o cara ia, eu falei, não, cara, me ajuda e tal. Depois, na hora que você precisar de qualquer coisa, eu tô à disposição para te ajudar. Entendeu? Aí quando o cara pediu uma folga, Adalto, eu preciso de uma folga. Aí eu falei, pois é, aquele dia eu fui lá pedir para você vir trabalhar, você não veio. Né? Então, quando eu pedir uma coisa, se você colaborar comigo, eu posso colaborar com você. Eu vou te dar a folga, mas o dia que eu precisar de você, você tem que estar pronto. Com certeza. Então, assim, isso tudo é diálogo, é conversa, né? Então, é por aí, eu vejo hoje que a pessoa tem que ter disciplina. E é muito diferente também, Adalto, imagino que você esteja vivenciando isso. Quando você tem competências e quando você está num processo de liderança dentro de uma empresa, algumas virtudes nossas são bem valorizadas. Só que quando você está num ambiente político, essas mesmas virtudes, essas mesmas coisas que a gente tem que fazer, tem que treinar, enquanto você está numa empresa privada, parece que é completamente diferente, lá na política, porque alguns desses valores como competência, pontualidade, que é um negócio que eu fico mordido toda vez, marca um negócio no horário, 2, 3, 4 horas depois, você fala, pô, gente do céu. Palavra, né? Você lidar com pessoas que elas estão falando para você o que elas querem sensibilizar você, elas querem testar você o tempo todo, e aí quando você aperta a mão, a pessoa olha no fundo dos seus olhos, você fala, agora vai. E a pessoa sai dali. Então, finalizando a pergunta, eu vejo hoje que nós, hoje eu estou na política, né? Eu vejo que isso aí não é de agora, cara, a gente tem que educar melhor, né, as nossas crianças. Eu estou vendo aí que a gente está deixando muito a desejar hoje na alfabetização das nossas crianças. Eu tenho ali a minha sobrinha, eu falo por dentro de casa, não estou falando da vida dos outros, não, estou falando lá de dentro de casa. Sim. Né? Cara, eu tenho uma neta que era para ela estar na escola há muito tempo, ela não está na escola até hoje. Por quê? Falta creche, o Estado não dá suporte, as pessoas que têm poder aquisitivo financeiro alto pagam uma particular e tal. Por isso que eles saem na frente. Agora, a prefeitura hoje, cadê as nossas creches? Né? A alfabetização. Cara, hoje para você educar um adulto dá um trabalho danado, e olha lá se você consegue. Por que nós estamos um grande índice aí hoje de pessoas nas drogas,
né? Na bebida, na cadeia. Eu creio que faltou... Não, eu fui alfabetizado em casa pelos meus pais, na escola, não tive escolas... Toda a vida estudei escola pública, né? E quando esse empresário me deu a oportunidade, eu aprendi muito com ele. Que era um cara direito, um cara correto, né? Então, assim, ali foi a minha escola, né? De fazer o certo, fazer o bem. Morei com meu irmão 7 anos também, me ajudou muito. Então, assim, eu vejo hoje que a educação dos nossos pequenininhos nós vamos ter futuros melhores aí, né? E vão ter bons líderes para... Mas e como é que funciona o que você está vendo hoje dessa diferença de forma de liderança dentro de uma empresa privada e essa liderança na política? Muito diferente. Muito diferente. Hoje parece que as coisas é feito para não dar certo, né? Eu acho que tem um sistema que fala assim, não, é para não dar certo. É verdade. É para não dar certo e pronto, né? Porque, cara, hoje um processo licitatório para passar para uma obra acontecer. Cara, é correto aquilo ali? É correto. É bom que é fiscalizado, mas demora muito. Cara, nós tá precisando de uma obra ali, é para a obra acontecer, pô. Entendeu? O deputado tem a emenda lá, federal, coloca aqui. Tem deputado aí que perdeu o mandato, já tem 4 anos atrás, agora que ele está entregando a obra dele. Não, que processo demorado é esse? Não, isso aí deixa a gente chateado. Eu tô no meu distrito lá, ó, com 12 pontes caídas. Cara, e aí? Fala pro secretário, fala para... tem que ir lá, tem que fazer um projeto, tem que fazer um levantamento, não tem equipe, não tem isso. Cara, isso não deveria ser assim. Tem o dinheiro aí, se não tivesse... Não, é uma coisa que é feita para não dar certo. O que o Sérgio acabou de falar ali nos corredores agora para nós. Questão da habilitação. Quais os requisitos que a pessoa quer? Aí, hoje, a questão hoje do Bolsa Família, do CAD Único, pede o comprovante de endereço da pessoa. O cara que é um miserável, que é um lascado, ele não tem casa não, moço. Ele não tem comprovante de endereço não. Como que isso vai dar certo? Como que ele vai conseguir um benefício? Isso é feito para não dar certo. Sim, e aí a pessoa pergunta, olhando no olho da pessoa também, dizendo assim, então, me dá o número do seu telefone. Eu fiquei olhando, falei, mas que telefone? O telefone que ela conhece é a oração, né? Falar com Jesus, porque o resto, como uma pessoa que está numa situação abaixo da linha da pobreza, de paupérrimo, de absoluta miserabilidade, ela não tem dinheiro para comprar água, ela não tem dinheiro e ela vai comprar um celular para depois ela poder ter, por exemplo, o cadastro no Cine, né? Para ela cadastrar no Cine, para ela poder ter acesso ao emprego, ela tem que ter um celular. Uai, mas como é que ela vai ter o celular, gente? Essa revolta do nosso vereador Adalto, nós temos um projeto paralelo, né, uma PL, né, que eu estou levantando com o assessor dele, que é o Felipe. Um abraço, Felipe, tudo de bom, meu parceiro. Junto com o chefe de gabinete, o Mário, né, que é para tentar fazer um levantamento em relação ao cadastro. Há uma boa vontade da assessoria do nosso prefeito Léo Moraes também para tentar, mas o registro é nacional e a pessoa ela tem a obrigatoriedade de baixar o aplicativo do E-Social, senão ele não consegue se cadastrar, porque tem que ter a foto virtual que a pessoa tem que olhar para gravar uma identidade como se fosse uma digital para poder ter direito ao cadastro. Então está sendo viabilizado através da prefeitura. Com bons olhos, o gabinete do vereador Adalto está fazendo um levantamento também, não só de Porto Velho, a capital urbana, mas o Baixo Madeira e os distritos, para tentar ver uma solução para sensibilizar para que esse cadastro possa ser feito através diretamente dos assessores e supervisores das secretarias de ações sociais nos distritos. Eu vou dizer presencialmente ele volte a ser um papel aceito. Perfeito. Então eu vou dizer um negócio que eu falei para um vereador há 2 anos atrás. Nós temos nas operadoras de celulares
em muitas lojas, inclusive em muitos supermercados que vendem celular, o celular ele tem um prazo para ele ser vendido. Se você por acaso não vende, ele fica ali e ele é destruído. Ora bolas, por que a gente não pega, esses celulares seriam destruídos, são mais simples, mas ainda funcionam e tal, e você não faz uma doação para quem está cadastrado? Monta um jeito, dizer assim, não tem jeito para morto. Para vivo tem jeito. Né? Quando quer fazer, faz. Então, por que a gente não faz cria uma fundação, alguma coisa para fazer essa ponte entre as empresas de telefonia, que vende, etc., junto com o poder público para chegar, por exemplo, celular para essas pessoas? Porque se a gente esperar essas pessoas terem condição de comprar um celular, eu não estou nem falando de um celular top de linha, de qualquer celular. Hoje, qualquer celular você vai pagar R$500, R$400 no mínimo. Né? Eu estou falando daqueles que mal... Né? Mas aí, se a gente sempre ficar esperando esse tipo de coisa, nós não vamos para frente. É o que o Adalto está falando, Adalto e Sérgio, né, e Fernanda, nós olharmos para esse tipo de situação e a gente conseguir superar esses desafios burocráticos, porque se depender, não são dos políticos, isso é bom a gente ter um aqui para a gente falar, são de alguns políticos, né? Mas a gente tem alguns bons políticos. Infelizmente não é a maioria. Se fosse a maioria, nós vivemos em um outro ambiente. Então, os poucos políticos bons que nós temos, que são pessoas respeitadas, a gente precisa ver esse tipo de ação ser encampada mesmo. De chegar lá e como é que isso funcionaria? Como é que pode ser? A gente tem hoje já uma coisa que há 10 anos atrás também diziam que era absurdo, que é você ter a utilização de veículos apreendidos pela própria polícia. Há 10 anos atrás, Adalto, quando a gente falava isso, a pessoa falava, você é louco, isso nunca vai acontecer, porque não sei o quê, porque tem interesse do pessoal que compra, que vende os veículos e tal. Falei, cara, a questão não é se vai ter ou não vai ter, mas pelo menos a gente tentar. A pessoa está desistindo das questões públicas. Nós estamos num ambiente hoje, no país, tão caótico, que a gente está desistindo de lutar pelo certo, antes de tentar. Aí nem tenta, ele não quer perder o tempo de tentar fazer as coisas certas. Uma observação, eu gostaria que o vereador Adalto falasse sobre a dificuldade dele para doar. Uhum. Ele comprou, ele não gosta que fale essas coisas, mas eu falo, ele comprou 50 fardos de água para mandar para o Baixo Madeira e para você conseguir enviar, tinha que ter o cadastro, a alimentação. A deputada Cristiane Lopes, o prefeito Léo Moraes, juntamente com o coronel da Secretaria da Defesa Civil do município, a burocracia que chegou na ponta lá, e o colega ligou para mim e falou assim, Sérgio, São Carlos, Hidson, um abraço pelo teu empenho, irmão. Ele falou, não, fala com o vereador que eu recebo as águas aqui e faço a distribuição com o cadastro que a Defesa Civil está fazendo. Aí ele ligou para mim logo em seguida e falou, Sérgio, não foi aceito. Eu falei, não foi aceito o quê? Você não vai poder mandar a água à parte, só se vier junto com o cadastro deles aí. Senão não tem, eu vou ficar com a água aqui, não posso doar. Tu lembra dessa história, vereador? Fala sobre isso. Várias dificuldades que a gente enfrenta no meio do caminho aí, né, Sérgio? Deixa isso baixo, deixa isso pra lá. Deixa isso baixo. Mas Adalto, quando você estava falando sobre essa questão de como funciona essa liderança. E aí eu queria a gente aproveitar e fazer um paralelo aqui. Você chega lá em União Bandeirantes com toda essa experiência, de ter ocupado um cargo muito importante em uma empresa grande. Você chega lá com um processo também de formação acadêmica, que eu sempre digo que é importantíssimo. Você pega um currículo de alguém que tem lá que ele cursou faculdade X. Você sabe que, no mínimo, aquela pessoa se comprometeu durante 4 anos de estar ali, de fazer. Ela pode ter tirado 5 e tudo, né? Mas, pelo menos, você sabe lá, ao ler um currículo, a pessoa tem um nível superior, que ela se comprometeu durante 4 anos com alguma coisa. Mas você chega, então, lá em União Bandeirantes assim. Agora eu te pergunto, aí, com tudo isso que você chegou lá, você entende que União Bandeirantes, como toda cidade jovem, te surpreendeu em muita coisa? Assim, eu toda a vida fui do interior, né? Muda, de qualquer lugar que você migra, você chega, é diferente. Mas eu não tenho essa dificuldade. A gente faz amizade ali, os amigos que deixam o lugar gostoso, com né? certeza. O pessoal do interior é muito
muito receptivo, Acolhedor, né? Muito claro. acolhedor, né? E eu toda a vida gostei do interior, né? Não tive dificuldade. Estranhamos um pouco até a gente fazer a boa vizinhança ali, mas assim, mudou totalmente. Depois a gente teve que acostumar aqui na capital, que tudo para resolver é aqui na capital. Essa distância de vir, de voltar, a parte burocrática. Lá na cidade, a gente, por exemplo, andava 2, 3 quadras, estava na prefeitura, resolvia seus problemas, o contador era na rua de trás. Aí você chega aqui em Porto Velho, cara, é 160 km para resolver um problema lá na Senfaz. Chega aqui, não é igual lá que você chega, não é igual aqui que você chega lá, vai lá, fala com o prefeito. Na cidade do interior, você vai lá e fala com o prefeito, conversa, fala com o secretário, já resolveu aquela situação, vem embora feliz. Aqui não, aqui você não consegue nem falar com o prefeito. É complicado. Então, assim, esse lado empresarial às vezes chega, tem que esperar os protocolos acontecer. Na parte empresarial, que eu estou falando, do distrito, claro. As dificuldades que eu enfrentei. E aí não vai virar município lá, não? Cara, é assim, tem uma PLP, né, que tá para ser pautada lá na Câmara. Se passar essa lei e for aprovada, aí cria-se uma janela, né, com os requisitos para a gente pedir para o Estado que crie novos municípios, né? Então, assim, essa PLP tem a lei federal, hoje é inconstitucional criar novos municípios devido à lei federal. E tem isso não é aqui do nosso estado, e sim do Brasil. Nós temos Amazonas, Pará, Tocantins, vários distritos, né? São Paulo. Nós temos hoje municípios que são menores do que distrito, na região do Pará, por exemplo. Tem município que tem 30 mil habitantes e tem distrito que tem 80 mil habitantes. Né? Então, assim, tem local no Amazonas que um distrito está a quase 1.000 quilômetros, né, da sua sede, mãe. Então, assim, União Bandeirantes, vamos falar aqui por União Bandeirantes. União Bandeirantes está a 160 quilômetros. Hoje, todos os servidores vão daqui para lá, os servidores da CEINFRA, da CEMAGRIC, da educação, eles alguns da saúde, eles moram aqui e trabalham lá. Então, assim, os servidores têm que ir lá prestar esse serviço. Então, isso é é um transtorno, né? Então, assim, sendo que a gente deveria resolver isso aí com a emancipação. Então tá, aprovando essa PLP, ela é 137, cria-se essa janela. Então a gente vai poder criar novos municípios, desde que atende os requisitos. Claro. Quantidade de habitante, quantidade de eleitores, quantidade de arrecadação, né, vai ter um estudo, vai se passar por um plebiscito. Quem cria o município é o Estado. Aí vai também da viabilidade do Estado de criar um novo município, né? Sim. E daí já tem mas aí já é outro processo, pelo menos já pode ser criado um município, né? Então isso aqui é importante. Com certeza. Então a primeira regrinha é quebrar a lei federal lá que impede a criação de novos municípios. Isso a nível de Brasil. Mas também hoje tem muitos municípios, cara, que não vilarejos, né? Não tem razão de ser, né? Então... E você acha que a gente tem possibilidade de ser pautado até o mês de fevereiro, março? Porque depois também não funciona mais. Depois, né? Também não. Eu acho que esse momento não está muito favorável para nós, não. Eu creio que isso é uma briga que ainda vai aí ao longo de 4 anos para isso aí acontecer. Tem um pessoal querendo entrar na justiça, partir para a parte jurídica e direto ao STF e pedir um aval lá, entendeu? Nos parâmetros jurídicos. Aí pode ser que se consiga também, tá, Luiz? Pode ser, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas eu acho que é importante a gente democratizar isso. Pimenteiras, né, que é o menor município em população de Rondônia. É positivo, é o menor município. E detalhe, União Bandeirantes hoje, se for trazer o número de habitantes, ela passa de 16 mil habitantes do grande centro e as grandes adjacentes ali nas proximidades, que as áreas rurais são muito grandes. E o tamanho de União Bandeirantes é assim, por quilômetro quadrado é enorme.
E, infelizmente, no IBGE, o nosso estado de Rondônia foi um dos municípios que diminuiu o número de habitantes e recebe menos financeiro do governo federal pela sua diminuição. Então, é esse município do estado de Rondônia, que tem menos de 2.400 habitantes, é um município que tem prefeito, vereadores, então o custo é muito alto. Mas também a questão da arrecadação, né? Concordo. Agora também tem uma questão para a gente colocar nesse raciocínio, que assim, desde quando você já recebeu uma visita do IBGE na sua casa? Você já recebeu? Você já recebeu? Eu nunca vi, não sei nem a cor do pessoal do IBGE. Então, assim, confiar nesses dados também é um negócio complicadíssimo, né? Tudo bem que a gente pode, nesse momento, perder o patrocínio do governo federal, né, Sérgio? Mas o que eu acho importante é a gente também conseguir corrigir essas falhas. Eu me lembro quando eu estava lá em Jaru e fizeram a atualização do censo de 2022, mas antes acho que foi em 2019. E aí, na época de comprar os insumos para as vacinas, a gente teve umas reuniões lá com o pessoal do Ministério da Saúde, e eles chegaram para a gente para comprar 55 mil vacinas. Eu falei, mas não tem estudo de gente aqui, ué. Eles não tem, porque a gente tem cadastrado. Eu falei, aonde? Vocês têm que contar para o IBGE, porque o IBGE não sabe que tem esse tanto de gente. E aí um olhou para a cara do outro e regalaram o olho assim, ou seja, é claro que para eles é importante ter menos gente. Porque se o IBGE contar certinho quantas pessoas vão ter, vai aumentar o fundo de participação dos municípios. Se o IBGE souber quantas pessoas tem de fato, você vai ter problema lá no Tribunal de Justiça Eleitoral, porque a gente não sabe até hoje quantos, de fato, pessoas aptas ao voto nós temos no Brasil. Ora, Luiz, como assim não tem? Lá no site do TSE tem. Eu falei, você acredita naquele número lá? Ué? Porque na eleição nunca bate. Se você pegar as pessoas que têm a idade para votar, teve um debate um dia lá no TRE, aqui de Porto Velho, né? Eu estava lá, e eles discutindo isso só aqui em Rondônia, que os números dos habitantes que o IBGE disse que Rondônia tem, em idade aptas para votarem, e aquelas que tiram o título de eleitor, considerando que nós temos os indígenas, os quilombolas, considerando o Baixo Madeira, etc. Mesmo assim, a discrepância é muito grande. Então, das duas, uma. Ou tem gente que não foi cadastrada lá no levantamento do IBGE, ou o TSE tem algum númerozinho que não está batendo lá, né? O que você me diz sobre isso, Adalto? O nosso distrito hoje, ele tem, na eleição passada, ele tinha 8.166 eleitores. Foram à urna e votaram 5.700. Só quero fazer uma correção nesse número aí do nosso vereador, né, eu trabalho com estatística, o vereador sabe, você sabe. Lá tem o famoso eleitor flutuante. Ele reside na região de União Bandeirantes, mas vota em Buritis. Reside em União Bandeirantes, mas vota em Nova Mamoré. Então, essa questão, a equipe do TRE local está fazendo um levantamento, um trabalho muito bonito, para incentivar essas pessoas a votarem no seu distrito, no seu verdadeiro município. Para que esses números, olha só, nós temos um número gritante em nossa capital Porto Velho, acima de 100 mil ausências nas urnas no primeiro turno, e ela quase que aumenta 15% no segundo turno, de pessoas sendo voto obrigatório que não vão votar. Então você bota 100 mil habitantes no primeiro e 130, 140 mil habitantes que não vão às urnas. No último levantamento, nós tivemos picos na época do Santo Antônio, da Estrada de Ferro Modelo Mamoré e tal. Nós chegamos em 1998 com cerca de 430 mil habitantes na capital. Então ela nem diminuiu, nem aumentou, ela manteve. Mas nesse aí você tem um flutuante, que são pessoas que vêm do interior, que acabam ficando em Porto Velho e tendo duas moradias por ser a capital. Então nós temos um eleitor hoje dentro da capital de Porto Velho que passa de 340 mil eleitores, mas que vão às urnas não passa de 240. Nós temos um problema, e aí isso não é uma coisa que a gente tem que resolver, né? É o pessoal do TSE, campanha, a gente não faz ter campanha lá no Detran, né? Campanha de educação de trânsito, sei o que, da saúde. Por que não faz uma campanha eficiente, com boas razões, que é sempre difícil a gente ter
boas motivações nesse ambiente todo, né? Mas enfim. Agora, Adalto, vamos falar de coisa que a gente consegue resolver, porque tem coisas que são lutas, né? Que a gente não consegue resolver. Nós estamos chegando no finalzinho desse ano, hoje já é véspera de Natal, né? Amanhã vai ter todo mundo comendo o tender, o peru, o chester, né? O que você está vendo no cenário político? Vamos falar de Rondônia, né? De Rondônia para 2026, independente dos nomes, né? Por exemplo, a gente tem ouvido falar muito sobre o tema da segurança ser um dos principais temas para a eleição de 2026 no Brasil inteiro. Você entende que essa é uma pauta também muito relevante aqui em Rondônia? O que você está enxergando de pautas importantes que os deputados estaduais, federais, senadores e os candidatos a governo terão que abarcar na próxima eleição, na campanha? Eu tenho um lado empresarial, né? Eu tenho um lado que eu sou produtor rural, que eu enxergo, eu estou lá no campo, eu estou vendo as dificuldades, eu estou de perto enxergando isso aí. Eu tenho um lado empresarial que a gente vê as dificuldades. E hoje, onde se reflete tudo isso é na conta da prefeitura e na conta do Estado. Está todo mundo reclamando aí que não tem dinheiro, né? A arrecadação caiu. Mas por que caiu? Travou alguma coisa lá embaixo. Travou o produtor rural de produzir, colocou em filtros demais, embargos, PRODES, fiscalização aumentou no produtor rural. Como que ele vai produzir? Bloqueou, o cara tem lá 10 metros na terra dele embargado, o banco não liberou o recurso para ele fazer um investimento. Como que ele vai comprar o adubo? Como que ele vai comprar a semente do milho para plantar? Como que ele vai tratar da vaca? Né? Não renovou o cadastro lá, deu um problema, já impede o cara de fazer uma atividade ali. Então, assim, isso aí tudo, o cara não vai deixar de produzir, vai deixar de arrecadar. Então, essa é uma parte hoje que tem que cuidar do produtor rural. Nosso estado de Rondônia hoje a indústria nossa hoje no estado de Rondônia é o produtor rural. Eu sou produtor rural e eu sofro com isso. É a nossa matriz econômica do estado. Então, assim, qual é a outra indústria que o nosso estado tem aqui de grande proporção que alimenta os cofres aqui, que paga o salário do vereador, que paga os servidores públicos, que paga o Tribunal de Justiça, tá? Que paga o salário do MP, que paga o Tribunal de Contas, tá? E esses órgãos de controle vêm ferrando com a indústria. Pô, ele vai quebrar a indústria, nós vamos quebrar junto, pô. Vai todo mundo se abraçar. Vai todo mundo, pô. Tá todo mundo contaminando a fonte. Vamos beber água suja. Então, assim, isso aí é uma coisa que nós temos que raciocinar. Poxa, o que nós temos de arrecadação? Então, assim, eu vejo que o cenário político nosso hoje tem que estar voltado ao produtor rural. Vamos cuidar do produtor rural. Nós estamos ali. Tive uma notícia boa hoje, inclusive quero compartilhar há poucos dias atrás. A nossa Resex Jaci Paraná, né? Ali em União Bandeirantes, na região de Buritis, Rio Pardo, o Zanin lá do STF, né? Cristiano Zanin. Tirou todas as ações civil pública enquanto não for julgada, tirou tudo aqui da área da Resex Jaci Paraná. Isso foi uma vitória muito grande para aquele pessoal, já estava para desapropriado. Cara, lugar... E tem documento do INCRA, o povo, e mesmo assim cara, impressionante. Não, assim, uma área que era determinado reserva, foi criado reserva, tem a área do extrativista, mas o pessoal tá lá produzindo, plantando, morando, tem igreja, tem escola... Né? As pessoas, Adalto, elas construíram as suas casas com financiamento que vem do governo federal. Significa que o governo federal reconheceu a posse desses imóveis. Então, assim, como é que um banco estatal ele reconhece que aquela propriedade é sua e o INCRA não vai reconhecer? Não, então, é um negócio que... É insano isso. Então, assim, lá onde o meu irmão tem a propriedade,
Jaruaru, projeto Jaruaru, lá em Jaru. Cara, ele chegou a receber a notificação lá, fez 30 dias, vai fazer 60 dias agora, que ele tinha que desapropriar em 30 dias. Entendeu? Até se fosse, né, Adalto? Até você desmontar tudo, você levar gado, você faz. É assim. Meu pai adquiriu aquela propriedade no ano de 86. Em 89 Deus. Ele pegou o título. Terra com título registrado em cartório. Poxa, o meu vizinho lá tem escritura pública. Pô, o cara não vale mais nada isso, não. Né? Ou então faça outra modalidade, né? Faça outra reforma agrária, né? Faça uma outra nova Constituição, né? De 88 muda agora para de 2026 muda. É só pedir ajuda lá pro Gilmar Mendes e a gente faz uma nova, né? Mas vamos lá, Fernanda. Eu queria que ele comentasse um pouco sobre a festa de 26 anos de União Bandeirantes que teve recentemente e falar sobre SMs UTIs que foi recentemente inaugurada lá. O que traz de benefícios. Sim. Muito e aí, bom. O aniversário lá foi bom, hein? Tá, o nosso distrito de União Bandeirantes, ele não tem uma criação assim. Essa data de 26 anos foi quando o pessoal entrou lá e se apropriou. Tem até o ex-vereador Dindim, ele entrou lá na época de invasão em 99, no ano de 99, 3 de dezembro de 99, né? E daí essa data marcou. Então, assim, agora termo de registro a gente não tem. Então, essa é a data de aniversário. Foi uma invasão que aconteceu, passou por vários processos. Depois o STF deu pra gente aquela área. Existem várias outras áreas de litígio em volta ali, mas é o nosso distrito, eu moro lá, sou apaixonado pelo lugar e esse distrito, a gente teve 2 representantes. A gente tivemos o Dindim, ficou por 4 anos, não conseguiu se manter na política, uma excelente pessoa, mas não conseguiu se manter no cargo, a gente perdemos ele como representante político. Depois a gente teve uma suplência com o Tiãozinho, teve passou por 2 anos, pegou aquele período de pandemia, não conseguiu se permanecer também na política. E a gente ficou 6 anos sem representante, sem ali um representante político, né, naquela localidade. Então a gente perdeu muito com isso. Sem dúvida. Porque, querendo ou não, o vereador ele tem limitações. Mas a gente estando aqui dentro, remunerado para ficar indo no DR, ficar indo na SEDAM, ficar indo lá no prefeito, pedindo melhorias. Eu todo dia estou numa secretaria lá pedindo melhorias. Eu tenho a minha equipe técnica ali ajudando, na minha assessoria, cobrando um canto, visitando, vendo as dificuldades. Isso ajuda muito. Então nós ficamos 6 anos sem esse representante político, para ficar aí pedindo aí numa secretaria e outra, né? E eu estou aí há quase 1 ano nesse mandato, então eu tenho feito isso. Então, assim, a gente tinha muita coisa parada ali na secretaria. A gente tinha um projeto, né, da avenida que vai ser feito. A gente tinha um projeto de um cemitério. O Distrito de União Bandeirante ainda não tem cemitério. Está se fazendo agora, está acabando de concluir. Estava parado ali, então isso aí é conquista da gente estar correndo atrás. Asfalto, nós temos 4 projetos de asfalto de recurso federal do Calha Norte parado ali na secretaria, a gente já desenterrou isso, está acontecendo lá, está se fazendo drenagem, está se fazendo asfalto. Então, assim, documentação parada ali na CEMUR para se fazer um fórum digital, um projeto bonito lá, por falta de documentação. A documentação, vou lá, frequentemente cobro, né? Bastante ações social que não acontecia no nosso distrito, passou a acontecer agora, porque eu venho aqui cobrar, inclusive Bolsa Família, CAD Único, CRAS, nós não temos lá, o pessoal tem que vir a Porto Velho. Aí agora você coloca uma pessoa que não tem uma renda, tem condições de vir em Porto Velho regularizar um Bolsa Família, vinha Jaci, que o cara gasta ali 80, 90 reais, cara... o cara tem que vir de carona e voltar de carona e pedir um lanche para ele fazer um negócio desse, a pessoa que não tem renda. Então, assim, eram coisas que o poder público não olhava para aquela localidade. Então, hoje, esse representante vem e cobra isso e leva. Levei várias ações lá, fazer carteira de identidade, regularizar documento.
Tinha pessoas lá querendo fazer divórcio. A gente conseguiu levar através de ofícios, solicitando para levar justiça rápida. Foram várias e várias vezes. Eles fazem essa ação. Aí, muitas das vezes, a pessoa pega e fala, vereador, a gente está sem diário. Eu falo, pode ir lá que eu vou pagar hotel, comida, almoço e janta para vocês. Eu faço isso, faço de coração, tiro do salário que eu ganho. E todo salário que eu ganho, eu reverto em doações, em coisa. Esse salário que eu ganho da prefeitura aí, volta tudinho pro bolso da população. Não fica nem um centavo comigo. Eu dou prego para fazer ponte, eu dou gasolina para serrar madeira, para fazer ponte, para fazer bueiro. Eu dou máquina minha para arrumar atoleiro, para fazer serviço social. Cara, não... É para ajudar. Eu estou dando uma parcela de contribuição hoje como esse vereador. Mestre Luiz Fernando, esse homem, a resposta vem na urna. Agora, recentemente, é votado para que seja eu chamo do prefeito do distrito, né? E a prefeitura fez, através de votação, para fazer uma coisa mais justa, né? Teve em Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre e também União Bandeirantes. E teve presentes na votação nas urnas cerca de 1.580 pessoas. E a pessoa que o Adalto indicou, teve quantos votos, Adalto? 1.430 votos, né? Então, é unânime. Então, todo esse trabalho que o Adalto vem fazendo, a resposta está aí, é nas urnas. Ele foi contemplado com quase 1.000 votos para deputado estadual. Teve mais votos do que 3 deputados que estão hoje como deputados na cadeira, e ele pensou em desistir, só que os comerciantes, os moradores se reuniram e falaram assim, não, você vai ser esse nosso vereador. Agora eu queria que ele falasse a dificuldade por ele ter uma boa votação, por ser um bom representante, ter um bom nome, e não que ele participasse do pleito porque era muito forte. Fala sobre isso aí, Adalto. Não, é assim, a questão política minha começou assim. Devido ao nosso distrito ficar 6 anos sem representante político, e o pessoal não acreditava mais naqueles políticos que já tinham sido. Esses aí já não foram para a reeleição e não conseguiram. Nós precisamos de um nome novo. E daí, um dia, uns colegas falaram, Adalto, a gente fez uma pesquisa aí e o seu nome se destacou. Aí eu falei, beleza, mas eu não tenho interesse não. Aí dali um pouco começou a vir mais pessoas. O cara perguntou para mim lá de um nome para ser candidato, eu coloquei seu nome. Falei, não, mas eu não quero ser político não quero não. Tá, e vai. E daí isso foi apertando. Aí chegou uns colegas de mim, uns amigos, um pessoal, clientes meus, e um dia me encostou na parede. O que você está achando aí do nosso distrito sem representante? Eu falei, cara, tá uma merda, a gente precisa de um representante o mais rápido possível. Falei, nós precisamos colocar alguém. Aí eu falei, pois é, mas eu vim te falar aqui que a gente fez uma pesquisa aí e o nome é o seu, tem que ser você, pelo seu currículo, pelo seu nome, pela sua pessoa, tem que ser você. Aí você falou, Aí eu falei, cara, eu não sei nem falar no microfone. Eu me tremo todo quando eu vejo uma multidão de gente. Sério? Falei, cara, eu falei no microfone na época da faculdade, uns discursinhos lá para 20, 30 pessoas. Assim, quando eu vou aqui na empresa, eu falo pro meu grupo, eu não sinto vergonha. Mas, assim, para a população, enfrentar câmeras, enfrentar tudo isso, eu não tenho essa... Aí eu falei, mas eu também não tenho dificuldade, não tenho medo também não. Se for uma coisa que é para enfrentar, eu ando numa mata aí de noite e eu não tenho medo, eu vou pescar e eu ando numa mata aí meio-dia, meia-noite, para mim é tudo igual. Vamos para cima. Inclusive, hein? A gente tem que ir nessa caçada então, assim, vamos... Cara, aí eu falei, não, vamos amadurecer a ideia. Vamos ver se vocês estão falando a verdade, vamos fazer uma pesquisa. Aí a gente fez uma pesquisa e realmente o meu nome apareceu nessa pesquisa. Só que naquela ocasião estava vindo a eleição, isso foi no ano de 2021, estava vindo a eleição de 2022 para deputado estadual.
Aí juntou um grupo de empresários, produtores rurais e amigos e falou, cara, vamos para deputado. Seu currículo é muito bom. Você é conhecido no estado, você falou que conhece muita gente, tá? Vamos testar. Falei, ai, vocês me ajudaram, nós vamos. Sem experiência nenhuma. Não, sem legado nenhum, sem nunca. Eu toda a vida gostei de política. Né? Toda a vida a gente ajudou lá em Mirante, a gente ajudava os prefeitos, ajudava o pessoal, participava de reuniões. Toda a vida eu sei a importância que a política tem. Claro. Mas assim, como o ator principal, não. Aí, cara, a gente enfrentou isso. Foi aí, resumindo, a gente foi às urnas, eu tirei 8.819 votos. Só para testar. Aí o pessoal viu, né? Aí o pessoal pegou e falou assim, Adalto, aí assim, pra quem me conhecia, era normal. E muitos que me conheciam não acreditavam, né? Então, assim, aí eu comecei a ser visto no... Aí falou, não, realmente, mas como é que esse cara aí tirou esse tanto de voto? Aí quando eu contava a minha história, que eu fazia entrega na casa do João, da Maria, eu conhecia linha por linha, que eu já trabalhei em Ouro Preto, eu já trabalhei em Mirante, eu já trabalhei em Tarilândia, eu já conheço Jaru, eu sou pescador, eu conheço Cabixi, o rio subindo, descendo, Pimenteiros, o rio subindo e descendo eu conheço Costa Marques, o rio subindo e descendo, eu conheço aqui Guajaramirim pescando, subindo e descendo, eu conheço o Rio Madeira aqui subindo e descendo pescando, o Rio Jaci da ponte até lá nos Índios eu conheço. Eu sou rodado, né? Eu conheço o Amazonas, eu conheço o estado todo. Cara, tem poucos municípios no estado de Rondônia que eu não visitei, assim, já como passeando, andando, trabalhando. Então, assim... Agora, Adalto, quando a gente fala de essa perspectiva que você está falando sobre política, sobre conhecer, nós temos ouvido e visto nesses últimos tempos que não é necessariamente o mais preparado, não é necessariamente o que tem mais formação, etc., mas é quem consegue chegar e as pessoas conhecerem. Né? Então, é a percepção, é o mais famoso, é o mais lembrado. E como é que funciona isso quando você olha essa questão política para pensar nesse pleito de 2026, né, ano que vem, e esse ambiente que às vezes você está olhando, eu imagino que você já deve ter tido essa sensação de olhar um cara do seu lado que está concorrendo com você, por exemplo, para deputado estadual, federal, etc. Você fala, mas não é possível que esse cara aqui que foi eleito. Não é possível que votaram num cara desse e tal, mas porque ele conseguiu chegar, a notícia dele, chegar a possibilidade de voto, né, dele, a campanha dele chegou a mais pessoas do que talvez a sua. Hoje, aí para acabar de fomentar esse final aí, já eu chego na sua pergunta, o que acontece? Aí a minha política começou assim, aí a gente perdemos, não conseguimos o mandato, mas a gente teve uma votação expressiva. E respondendo a pergunta do Sérgio também, porque que ninguém me queria, porque, tipo assim, cara, esse cara tem um grupo lá em União Bandeirantes, ele saiu de lá com quase 9.000 votos para deputado, para vereador ele vai tirar 5.000 votos. Aí, partido nenhum queria deixar eu disputar a municipal. De jeito nenhum. E eu não iria disputar a municipal. O meu compromisso lá no distrito com o meu grupo era o quê? Era ajudar alguns vereadores e agora eles me ajudarem para deputado estadual agora, em 2026. Sim. Só que o que acontece? No meu distrito, 9 pessoas colocaram o nome à disposição para vereadores. 9. Então, nessa ocasião, 4 já era do meu grupo. Falei, não, se você sair, eu não vou. Mas se você não sair candidato a vereador, eu vou. Aí, falei, pô, se for sair 9, não vai fazer nenhum vereador. Tem que sair no máximo 3. Aí ficou aquilo ali, vai. Aí o meu grupo chamou e falou, Adalto, você vai ter que ser candidato. Porque se você não for candidato, esses caras aí, ninguém vai fazer ninguém. Todo mundo vai tirar aí 500 votos, 600 votos, 1.000 votos. E não vai fazer ninguém.
E se você sair, a gente tem plena certeza que você tanto tira voto aqui no distrito, quanto você tem voto fora. E você é a pessoa que pode conseguir esse mandato de vereador para a gente ter um representante aqui, porque senão aí é mais 4 anos sem representante de novo. Eu falei, cara, mas a gente não é nossa ideia era outra, era para nós, mas tá bom. Aí eu falei, não, se é para ir a gente vai para municipal também, não tem problema não. Eu vim para municipal, tirei 3.303 votos, fiquei entre os 10 mais votados. E assim, hoje estou no mandato, né? E a sua pergunta hoje é sobre o cara que tá ao meu lado e conseguiu chegar e eu não consegui chegar. É aquela coisa de você ver que não é só o cara que sabe, que tem experiência, que tem capacidade, mas a gente está vivendo um tempo, ainda mais com a rede social as fake news, os vídeos falsos, né? Como é que você está enxergando essa disputa para o ano que vem? Eu vejo assim que hoje a gente temos hoje as redes sociais, né? O pessoal hoje está indo muito pela mídia, pelo celular, não vê realmente a pessoa, não conhece a pessoa. Um cara que ele me conhece, que realmente ele me conhece a minha história, conhece o Adalto, conviveu comigo, ele vai votar em mim eternamente, porque ele sabe a essência que eu sou. O cara que te conhece, ele vai votar em você pela sua essência, pelo seu caráter, pelo seu nome. A pessoa que me conhece. Agora, aquele que não me conhece, aí o cara faz uma mídia melhor do que a minha, o cara contratou uma empresa melhor, aí o cara tem um recurso financeiro melhor. Aí tem aquele que votou porque deu um emprego para ele, né? Tem tudo isso. Então tem tudo isso. Então hoje, por exemplo, hoje quem está no mandato, por exemplo, igual de deputado estadual, né? O cara tem uma assessoria maior, ele tem um grupo maior do que o vereador que tem uma coisinha pequena. Ou de que um cara que não tem nem mandato de vereador, ele já vai sair atrás de nós. Nós já vamos sair na frente, que eu tô num degrauzinho pequeno, mas eu tenho um degrau. E o deputado estadual que já tem um degrau maior. É o que a gente ouve falar da máquina, então, né? A máquina. As pessoas não entendem, mas Exato. é isso, né? Esse prestígio, são os cargos, então, hoje eu enxergo a política: nome, grupo e dinheiro e a máquina pública. Essas 4 aqui. E se o cara tiver essas 4 aqui, só Deus para segurar, né? E aí, cara, é uma coisa que se o cara tiver nome, se o cara tiver grupo, né? E se o cara tiver dinheiro, e aí o cara às vezes talvez tem uma estrutura de poder, tá aí com o mandato na mão, e aí vai embora. Então, às vezes, muitas pessoas têm tudo isso, mas às vezes faltou o nome. Faz também? Faz. Mas você sabe que, né? É mais caro, aí, né? você vê aí que eu tenho colegas aí que dinheiro para ele não é problema. Saiu o candidato aí, o cara tirou 1.000 votos. Aí o cara, mas aí o cara fala que com dinheiro ganha política. Aí faltou, às vezes o dinheiro faltou nome. Ou às vezes o cara tinha nome, tinha dinheiro e faltou grupo. Não soube fazer equipe. Então, essa pergunta que você fez aí resume-se nisso aqui, né? A visão. E trabalhar a imagem, que você pode ter tudo isso, o cara, 3 dias antes da eleição, pega um vídeo do Adalto, coloca o Adalto de sunga, assim, dançando com 4 mulheres perto dele, inteligência artificial, claro, mas até você chegar na mídia para responder a isso, não, mas a pessoa não vai ficar impune. Não, mas até ela responder, o mandato não vai acontecer porque as pessoas não votam. Exatamente. É impressionante isso. E é um perigo real para o ano que vem. Verdade. Eu não sei como é que vai ser. O STF aí parece que vai vindo aí, né, do STF, essa inteligência artificial, se tiver esse tipo de fake news, vai ser crime bem pesado. Eu entendo e eu concordo, só que assim, essa deepfake, que é quando é o vídeo, que eu pego e recrio você, por exemplo, ou a mim, né, enfim, qualquer um de nós, e isso é postado em larga escala,
depois você tira o gênio da lâmpada, não tem como colocar de volta. É verdade. Ainda que depois a pessoa pegue pena perpétua, que não tem no Brasil, né? Mas que ela pegasse pena perpétua. O estrago, ele é irreversível. Se for uma questão de 3, 4 dias antes da eleição, eu ouvi até, inclusive, eu estava conversando com o Joaci sobre isso uns meses atrás. Falei, Joaci, o fato da pena ser muito pesada, por si só, não resolve. Não resolve. Se não tiver um mecanismo de inteligência artificial, de alguma forma, para evitar, né, que isso... Para propagar alguma coisa, assim, o selo de autenticidade... Ô Luiz, só para acabar de matar essa parada aí do fake news, cara, você não sabe que fizeram fake news ali no nosso distrito, tá com há uns 40 dias atrás, cara, mas o meu telefone não parou, cara. Um cara mandou um áudio falando que o irmão dele era professor lá na escola César Freitas Cassol, de União Bandeirantes, e que chegou uma caminhonete lá com um oficial de justiça solicitando com um documento para a diretora da escola que era para não ter aula no período de uma semana, que o exército ia para lá, que a Força Nacional ia para lá, que era para alojar os policiais, que ia fazer a desapropriação da Resex. O cara fez um áudio desse, cara, e soltou nas redes lá em União Bandeirantes. Meu amigo, meu telefone não parou. Ligou, tem pessoas que ele me ligou chorando. Falei, isso é mentira, rapaz. Isso é mentira. Mas eu vou ligar para a diretora, que liguei para a diretora. Não, Adalto, é mentira. Falei, faz um vídeo aí, pelo amor de Deus, explica. Meu amigo, aí o meu irmão lá de Mirante me mandando esse áudio. Adalto, o que está acontecendo aí? O outro lá, não sei de onde, o pessoal de fora, lá do estado, me mandando esse áudio. Adalto, o que está acontecendo aí? Falei, não, isso é um fake news que um cara fez aqui. Eu não sei se é inocência dele, se ele ele já recebeu esse fake news e repassou esse fake news, né? Então, assim... Cara, aquele áudio fez um estrago. Para finalizar... Um áudio. Excelência, nós estamos no final. Deixou pessoas sem dormir. E eu vou te falar, essas mensagens gravadas, nós recebemos mesmo, e o povo está tão triste, né? Nós tivemos um caso muito forte do nosso deputado Tiago Flores, hoje deputado federal. Na época ele era prefeito em Ariquemes. Foi uma repercussão que atingiu a hombridade. Ele é um delegado de polícia, a sua família. Um abraço, nosso deputado Tiago Flores, que representa o nosso estado e nossa região ali de Ariquemes. E nós tivemos a nível nacional o Nicolas Ferreira, recentemente, também com um vídeo com nudes, num motel, de uma coisa parecida com o rosto dele. Então, eles não estão brincando. E atinge sim o eleitorado, atinge a preocupação do vereador Adalto. Nós temos uma notícia boa do Supremo Tribunal Federal em relação à Resex, mas aí, como diz, né, o inimigo não para de trabalhar, vem fazer isso. Ele, como representante do nossa ponta do Abunã, do nosso distrito, todo mundo foi ligar para ele. E, na verdade, quem ficou sem dormir foi ele. Para finalizar, vamos lá. Muito bem. Bom, falamos sobre tudo isso e eu queria, para a gente chegar ao final do nosso vídeo, Adalto, como hoje é quase Natal, né? O Papai Noel já está engatado lá na chaminé, queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse aí uma mensagem também para a população, né, que nos ouve, nos assiste não é fake news, não é vídeo, é o Adalto mesmo que está aqui, mas queria que você deixasse a sua mensagem para as pessoas, tanto de Natal, né, de fim de ano, mas de esperança para 2026, que tudo que a gente está vendo e ouvindo aí está todo mundo muito preocupado. Natal é tempo de nascimento, né? É tempo de refletir. Natal é época de trazer a família para perto, de confraternizar, né? E de projetar o próximo ano. Então, você que esse ano que passou, se foi turbulento,
que esse novo ano que vai vir seja melhor, seja próspero, né? Seja de saúde, de vitória. E esse momento natalino, fique próximo da família, que Deus abençoe grandemente a sua família, a cada um de vocês. Se você não tiver uma família, se apegue com Deus, vai para uma igreja, ore, né? Reflita e vamos, que o próximo ano que vai vir vai ser melhor, vai ser um ano de vitórias e juntos a gente vai fazer um estado de Rondônia melhor, uma capital melhor, um país melhor de se viver. Tá? Fica aqui o abraço, os sinceros agradecimentos. Um Feliz Natal a cada família, a cada pai, a cada mãe, a cada um de vocês. E que o ano de 2026 seja repleto de realizações e alegria. O meu muito obrigado. Maravilha. Sérgio e Fernanda. Fernanda, o tchau. Tchau, gente. Agradecer também a participação de todos vocês aí. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, partilhando com essa equipe maravilhosa. E que no próximo ano que vai vir, a gente realize muito mais podcasts, muito mais aprendizados para o nosso currículo e que Deus continue nos abençoando. Maravilha. Então, bom, nós estamos... pode, aproveita, de graça. Né? Só ho. Você tirou a barba, cara, nem tá também, porque é exatamente isso. Eu tô incomodado, você tá parecendo que tem 15 anos, eu 60. Eu quero agradecer demais aos parceiros, a Dona Juno Ferreira Neto, ao Dr. Joaci, Dr. Manuel, a todos os advogados associados e os nossos representantes daqui do escritório, a equipe do nosso parceiro Adalto, que sempre confia e está conosco nesse projeto, que é mais um de tantos outros que ele tem, que ele possa contar conosco, a sua família, sua esposa, seus filhos, toda a equipe também de trabalho do seu gabinete, juntamente com a sua equipe lá das suas empresas, dos seus bens, sejam todos agraciados com a palavra de Deus. O fim é apenas o começo. Maravilha. Bom, e você que chegou até aqui nesse vídeo, você não pode deixar de se inscrever no canal, aperte lá o sininho para você acompanhar todos os vídeos, todos os nossos shorts que vão sair daqui para frente também. Também faça o comentário, curta, porque toda vez que você curte, o algoritmo do YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e vai espalhar aí, publicar para mais pessoas, exibir para outras telas também. A gente finaliza aqui esse podcast, esse episódio. Lembrando que dia 31 nós vamos ter uma mensagem toda especial para você, pensando já nesse fim de ano também e no ano de 2026. Mais uma vez, Adalto, obrigado por você participar com a gente. E eu quero agradecer você, principalmente, que está descobrindo junto conosco esse projeto. A gente vai tirando uma pétala, né, por episódio, vai descortinando para você. Vem muita coisa boa em 2026 e a gente tem a certeza de que toda essa equipe aqui que está trabalhando, tem muita gente envolvida, muito esforço, muito trabalho fora das câmeras, e a gente está entendendo que nós estamos plantando agora algo que em 2026 vai fazer muito sentido e gerar muito valor para você. Então eu quero já convidar você, ajuda a gente, espalhe essa notícia, promova com a sua família, com seus grupos, para eles assistirem o nosso podcast. Aliás, nós temos outros para você assistir também, está aí na nossa playlist. Acompanhe com a gente também nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Enfim, que todo esse movimento do Triunfantes possa fazer sentido para você contribuir com a sua vida. É isso que a gente espera, é por isso que nós oramos, né? E a gente quer encerrar mais uma vez reiterando que você tem um fim de ano abençoado com a sua família e que 2026, como o Adalto falou, apesar dos desafios, certamente vai ser mais um ano em que nós continuaremos sendo cuidados por Deus em todas as coisas. Lembre-se de uma coisa, sabe onde é que Deus está? Sempre no mesmo lugar, te abençoando o tempo todo. Tá bom? Um beijo para você e para sua família. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.